Show de bola, galerinha. Vamos que vamos. Terceira lei de Newton, lógico, né? Falamos a primeira, depois vem a terceira. Por incrível que pareça, é assim na física. A segunda lei, como ela é um pouco mais delicada, é a que envolve cálculo, né? É a que envolve outros detalhes, a gente deixa ela por último. Primeiro a gente fala da primeira. Se a força resultante for zero, a primeira, né? Se a força resultante for zero, ou o corpo está em repouso e tende a continuar em repouso, ou o corpo está em MRU e tende a continuar em MRU. E o contrário também é válido. Olhou um cara em repouso, o resultante é zero. Olhou um carro em MRU, a resultante é zero. Mesmo que teu coração no início não entenda por que a resultante é zero, né? Porque tem um pouco de pitadas de Aristóteles no nosso cérebro, lembra? A gente tem meio a tendência de achar que o movimento só existe se houver força, porque o atrito nos ilude. Mas pode existir movimento sem força? Claro que sim, por inércia. Um corpo pode continuar se movimentando sem força resultante por inércia. É a parte perigosa da primeira lei de Newton. Terceira lei de Newton, ação e reação. Lei da ação e reação. O nome já sugere, né, do que nós vamos falar. Como eu te disse, eu não decorei, eu simplesmente escrevo cada vez de uma maneira, né, uma palavrinha ou outra acaba mudando. Mas é isso que tu lê nos livros sobre a terceira lei de Newton. Para toda a força, que eles chamam de ação, existe uma outra força, que aí é a reação. De mesmo módulo, mesmíssimo valor, mesma direção, a linha de ação, a linha imaginária, onde as forças de ação e reação atuam são sempre a mesma, e sentido oposto. Se uma atua para lá, a outra atua para cá. E aí, cuidado, quando a gente fala rapidamente, ação e reação tem mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. O aluno desavisado pode achar que elas se anulam, certo? Porque elas têm a mesma direção, mesmo módulo em sentidos opostos, aí o aluno pode achar que elas se anulam. Mas elas jamais se anulam. Por que elas jamais se anulam? Porque atuam em corpos diferentes. Então quando eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. E se eu vou para frente é porque não anulou. Se anulasse eu ia ficar parado. E por que não anulou? Porque a força que eu fiz atuou no chão. E a força que o chão fez em mim atuou no meu tênis. Então uma força está atuando no chão, a outra está atuando no tênis. E por isso que elas não se anulam. E pensa bem, cara, se ação e reação se anulassem, não seria possível caminhar. Tu não conseguiria dar um passo, porque a ação anulou a reação. E aí tu não caminha. Certo? Então quando tu caminha, tu tem que lembrar que ação e reação jamais se anulam. E por que elas não se anulam? Pois atuam em corpos diferentes. É a mesma coisa tu empurrar a tua carteira para lá com 10 newtons ou empurrar o apagador para lá com 10 newtons e se anularem. Como é que vai se anular se uma força está no apagador e a outra está na cadeira, pô? Só vai se anular se as duas forças atuarem no mesmo objeto, né? Aí sim, né? Aí uma força pode anular a outra, concorda comigo? Mas na hora que eu empurro o objeto, ó, a força que eu fiz atuou no objeto, a força que o objeto fez atuou na minha mão. Como é que uma força atuando na pele da minha mão vai anular uma força atuando na madeira do apagador? Concorda comigo? E não seria possível arremessar um objeto. E tu vê, isso, claro, para mim é uma coisa, né, embora eu tenha demorado quase uma década para colocar a terceira lei dentro do meu coração, e hoje eu saber, entender, acreditar e ver que ela funciona, eu demorei anos para acreditar. No início eu só decorei. E quando eu só decorei, eu errava nas interpretações. Então, cuidado com isso. Último detalhe, ação e reação têm a mesma natureza. Essa é outra palavra que me incomodava. Sempre que eu li a palavra natureza, eu achava que era a natureza selvagem, os animais, as florestas. A palavra natureza é muito além disso, né, galera? A palavra natureza de alguma coisa fala sobre o todo da coisa. Então, quando a gente fala que as forças de ação e reação têm a mesma natureza, é que se uma é de atrito, a outra é de atrito. Se uma é eletromagnética, a outra é eletromagnética. Se uma é elétrica, a outra é elétrica. Se uma é magnética, exatamente, é desse tipo. Certo? Se uma é de contato, a outra é de contato também. Ou seja, uma força eletromagnética não pode gerar uma força de atrito como reação. Elas são sempre do mesmo tipo. Esse é um detalhe raro de perguntarem, tá? Um detalhe raro de perguntarem, mas eu gosto de frisar isso também. Então tu vê, olhar a lei assim é relativamente tranquilo. Ah, legal, professor, tranquilo, ok? Só que aí vem perguntas às vezes na questão, um exercíciozinho que te deixa confuso. Eu lembro que uma pergunta que me deixou preocupado foi assim, eu tinha visto a aula, achei fácil, legal, vou fazer exercício. Aí, um exercício. O número de forças no universo é par. Assinale é verdadeiro. O número de forças no universo é par. O número de forças no universo é ímpar. O número de forças no universo é um número primo. O número de forças do universo é impossível de determinar se é par, ímpar ou primo. Aí eu assim,
óbvio que é impossível determinar. É o idiota que vai contar as forças que existem no universo. Só que, pô, é claro que é um número par, né, gente? Porque para toda ação tem uma reação. Então tu vê, às vezes é uma pergunta boba, só que tu não liga a coisa. E aí tu fica achando que é uma coisa impossível de responder. Então olha que legal, nós não sabemos quantas forças existem no universo, mas sabemos que é um número par. Olha que viagem, que loucura, né? Certo? Então não existe força isolada nessa vida. É impossível existir uma força sem uma reação a ela. Eu lembro inclusive que um pai do amigo meu, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, quando eu era mais novo, e o pai do cara também um cara muito culto, um engenheiro mecânico, tá? Um cara muito culto e ligado à logosofia. Não sei se tu conhece alguma coisa sobre logosofia, depois pode ler alguma coisa sobre o Round Sol, sobre essa maneira de pensar, é tipo um tipo de filosofia, digamos assim, a logosofia. E um dia a gente estava conversando, né, sobre alguns devaneios quaisquer lá, e aí ele falou, tá, tu conhece a terceira lei de Newton? Claro, eu estava em engenharia mecânica, né, não dava aula ainda, mas eu tinha a noção da terceira lei lógica, ação e reação também. Tu acredita que essa terceira lei de Newton possa existir num plano espiritual? E aí espírito já não é comigo. Certo? Eu tenho um pouco, né, a ideia de espírito e tal, é uma coisa que eu ainda não engoli. As experiências que o homem fez até hoje para mim não demonstraram a existência de nenhum tipo de espírito, pelo contrário, mostraram que não existe essa ideia. Mas, às vezes eu me pego pensando, será que algo que tu faz na tua vida passa despercebido pela natureza? Não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista prático. Tu vai lá e tu é mal educado com um amigo teu, um dia tu acordou meio um tiburcio, lá chega meio ruim na escola, é meio grosseiro com um amigo teu. Será que isso não tem uma reação na sociedade, né? E isso para mim é uma coisa óbvia, é óbvio que tem. Cada dia que tu comete uma grosseria com alguém que tu gosta, ou com um parceiro teu, ou no teu dia a dia, isso via de regra volta. E para mim não volta porque Deus está olhando e vai te punir. Não, senão os nossos políticos estavam todos ferrados, né? É simplesmente porque... E por que os políticos, inclusive, não se arrombam roubando da gente? É porque eles são, né? Ele dá o tapa e escolhe a mão. É o cara, ou seja, não adianta tu ser bonzinho e parecer ser cruel às pessoas. Se tu for bonzinho na tua essência, mas as pessoas te sentem como cruel, como maligno, tu vai sofrer a reação. Então isso é uma coisa a se pensar, meu querido. O que tu quer da tua vida? Que tipo de coisa está se plantando na tua vida? Essa é uma boa dica para tu pensar na ação e reação. Porque se tu não tem estudado, cara, pode te preparar. Tu vai ser um cara com uma vida bem sofrida. Certo? Isso é uma coisa bacana de pensar. Eu duvido que tu consiga violar essa lei. E não é no mundo espiritual, não. É no mundo prático, o mundo dos homens. Trabalho, suor, honestidade. A reação. Vadiagem, pouco estudo, faz universidade meia boca, não faz as tarefas, assinala as letrinhas sem ler. Reação. É bem delicado. E tu é jovem, dá tempo de consertar todas as cagadas que tu fez na tua vida. Certo? Então aproveitei, como eu sempre faço, né, para te dar uma espetadinha e não deixar que de repente a falta de raça, de vontade de trabalho, de honestidade te deixe aí um adulto ganhando R$2.000 por mês e passando necessidade, certo? E ó, ganhar 2.000 hoje é top, teoricamente, né? Tu sabe disso, né? Olhando aí na rua, tu catar as pessoas que ganham 2.000 por mês, dizem que é bom, mas não é. É um salário de fome. E aí quem estuda não, quem estuda é 5, 6, vai lá pra cima, certo? Então venha para o lado da luz. Ação e reação. Como a natureza é toda uma, né? É possível que ação e reação não exista só no mundo da força, certo? No mundo físico, é possível que exista no mundo psicológico, no mundo social e até talvez no mundo espiritual, que aí eu já não é minha praia, como tu sabe. Então beleza, revisamos a terceira lei de Newton e eu vou usar ela para engrandecer o nosso conhecimento sobre peso normal. Olha que perigo, hein? O cara acabou de ver ação e reação e vai estudar peso e normal. Cuidado, o teu cérebro pode achar que ação e reação, que peso e normal formam um par ação e reação. E não é, hein? Cuidado, meu querido. Vamos relembrar como é que isso funciona? Lá está o objetinho com a massa de 5 kg. Eu digo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E te pergunto, o peso do objeto, como é que procede? Isso aí, o cara faz 50 na tua idade já. Só que se o cara pediu para demonstrar, né? Tu faz bem bonitinho. E esse 50 é 50 newtons. Mas se nós fôssemos fazer o diagrama de corpo, o diagrama de corpo livre para o corpo, quais forças estariam atuando nesse corpo? Isso.
o peso e a normal. Então a Terra atrai o corpo, ele tende a descer, mas como tem uma superfície sólida embaixo, ele encosta na superfície e a superfície reage a esse contato, empurrando o corpo para cima. Então eu posso dizer que normal e peso têm o mesmo módulo, concorda comigo? E por isso que eu posso dizer que a normal também tem 50 newtons. Agora cuidado, hein? Elas se anularam aqui, tá vendo? Peso e normal estão atuando no mesmo objeto, elas formam para ação e reação? Não, porque ação e reação jamais se anulam. E jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Eu lembro, cara, que no meu terceirão, o professor falou isso pela bilionésima vez, porque no primeiro ano ele já tinha me contado isso, e eu fui para casa confuso, e fui para casa tendo que estudar para entender por que não era ação e reação. Então imagino que tu possa também ter essa dificuldade. Por isso, vamos lá. Vamos sair aqui, vamos olhar de longe esse sistema. Terra e o corpinho ali em cima. Tudo bem? Certo? Ficou desproporcional, mas tu entendeu, né? Olhei bem de longe, tá bom? Amigo, vou fazer o diagrama de corpo livre, tanto para a caixinha quanto para o planeta Terra. Massa atrai massa. Então, peraí. Além do peso, que era a atração que a Terra exerce sobre a caixa, existe o peso, que é o contrário, a caixa atraindo a Terra. Concorda comigo? Essas aí são para ação e reação. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, mesma natureza, uma é gravitacional, a outra é gravitacional, atuam em corpos diferentes e por isso não se anulam. Tudo bem? Agora olha só, quando a caixa tenta cair dentro da Terra, a superfície não deixa. Mas a caixa faz uma força no chão, não faz? É o N'. E aí o chão faz uma força na caixa. É a normal que eu representei aqui para cima, né? Mas agora sim, ó, a caixa empurra o chão para baixo, o chão empurra a caixa para cima. Força de contato, mesma natureza. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. E não se anulam, porque atuam em corpos diferentes. Agora sim, ali estão para ação e reação. Normal e peso não formam para ação e reação. Cuidado, certo? Agora fechou, fica à vontade, querido. Desculpa a demora. Oi? Olá. Ó, sabe o que é isso? Não. É um cofre. Cofrinho. Adivinha que eu vim pedindo?